Francisco Raso, já ouviu falar sobre ele? Ratso. Ele é um filósofo e que ele diz que ajudou muitas pessoas a praticar aborto. Ele escreveu um livro contra o aborto. Ele ajudou muitas pessoas a praticar aborto quando ele acreditava que aborto era uma coisa certa. E ele disse: eu sei o quanto mexe com a pessoa fazer um aborto. Ela não sai tranquila do aborto. Ela não sai bem do aborto. E principalmente se um dia ela vier a considerar que aquela pessoa que estava, aquele ser que estava dentro dela era uma pessoa cuja vida deveria ser preservada. Você vai deixar uma marca permanente, dolorosa naquela pessoa, uma marca que não vai sarar. Então, o que você precisa fazer com essa pessoa é dizer: você foi machucado, dói muito, mas você não pode entrar no time do estuprador. Você não vai fechar a sua ferida abrindo a ferida. Você tem muitos meios, você tem vários meios de doar essa criança de maneira legal. Existem mais famílias hoje procurando crianças para adotar do que crianças para serem adotadas. Procure isso. Ah, mas vai passar por todo o processo de gravidez. Vai passar pelo processo de gravidez. E vai ficar feridas? Vai. Vamos tratar juntas as feridas, vamos ficar junto. Mas você não vai fazer fechar sua ferida abrindo outra. E na verdade pode ser que abrir essa ferida se junte à dor de ter sido violentada, agora a mentalidade de você ter perpetrado uma violência. Não ser mais o que é violentado, mas ser o que violenta. E esse é o ciclo da humanidade. Esse é o ciclo da humanidade. A gente recebe ofensas e a gente ofende de volta. E é esse ciclo que o Evangelho vem quebrar. O Evangelho vem e diz o seguinte: olha, Cristo, quando você o odiava, quando você era o inimigo dele, ele te amou e se sacrificou por você. E agora, por você ser servo de Cristo, o seu dever é não pagar o mal com o mal, mas responder o mal com o bem. Então, responde o mal com o bem. Dirija amor a essa criança, apesar do início dela. Assim, eu não sei se é verdade, sabe? Eu não vou dar esse exemplo não, porque eu preciso verificar. Mas beleza, eu tentaria caminhar com essa pessoa muito tempo. E tentaria convencê-la de que quem está dentro dela é importante, muito importante. E que o fato de ter nascido de onde nasceu não muda o fato de que ela é importante. E é uma coisa que hoje eu tenho pensado muito, sabe? Quando você começa a ler as histórias de quanto estupro aconteceu em guerras, de como o estupro foi uma coisa habitual, de como tribos chegavam, conquistavam outras, estupravam geral, de como a violência sexual é uma coisa que faz parte da história humana, eu comecei a ter uma certeza. Entre os meus ancestrais existe alguém que é fruto de um estupro. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu faço parte de uma corrente que no meio teve um estupro. Eu tenho certeza disso. Algum ancestral meu, necessário para que eu nascesse um dia, foi fruto de um estupro. Isso me torna menos valioso? Eu acredito que não. É imago Dei. Essa é a criação que Deus decidiu restaurar. Entendeu? Essa criação detonada, velho. Essa criação destruída pelo efeito do pecado. Mas Cristo entrou nessa criação para redimi-la. Então, o fato é que a gente está aqui, entendeu? E a gente tem que lidar com as dores desse mundo com o Evangelho. Não é fácil, não é fácil. É muito difícil para quem está vivendo, é muito difícil para quem está vivendo. Por isso que eu sempre digo, a gente precisa pensar nessas coisas aqui, para que a gente possa ajudar no claro, para quando a gente entrar no escuro, quando entrar na trincheira, a gente já está pronto, entendeu? Já está com a coisa na cabeça. Porque quando você estiver na trincheira, o inimigo vai martelar na sua cabeça para você desistir de pensar daquele jeito. E dar todos os argumentos. Por isso que a gente tem que fortalecer aqui, sabe? Então, por que eu falei sobre aborto hoje? Só lembrando. Porque a cultura do sexo livre é a cultura do aborto.
É a cultura que dissocia a vida sexual das responsabilidades da vida sexual. E é por isso que é pecado. Você precisa juntar as duas coisas. A vida sexual é vivida quando você já assumiu compromissos. Primeiro você assume compromissos, depois você vive a vida sexual. Aquela deputada, ela até postou, quando houve aquela polêmica lá da juíza que tentou convencer a criança a não abortar, ela até disse, escreveu uma coisa muito interessante, quando ela falou que pode livrar a criança do feto, mas não vai livrar a criança do parto. Isso. Porque o aborto é o parto, é um parto, querendo ou não, mas de um bebê está morto. Morto e pela fala. Isso. É muito duro, assim, sabe? Não tem como você lidar com esse tema de maneira tranquila. Não tem, porque envolve... É um tema visceral, né? É um tema que mexe com tudo que está com a gente, sabe? E você precisa ser muito... E a gente precisa, e eu acho que esse é um grande ponto que eu queria terminar, né? Eu queria lembrar, porque a gente tocou nesse ponto, que é a cultura do sexo livre, é a cultura do aborto, porque você dissocia a responsabilidade das consequências daquele ato. Por isso que é tudo que deve estar dentro do casamento. Mas o que é que eu acho que é importante a gente terminar dizendo? A gente está em um mundo em que existem dois lados. E os dois lados acham que são muito bons e que o outro é a escória. Certo? Os progressistas olham para os conservadores e dizem que a gente é a escória e está destruindo tudo. Os conservadores olham para os progressistas e dizem que os progressistas são a escória e eles estão destruindo tudo. O fato é que a gente está em um mundo devastado pelo pecado. E como é que Cristo entrou nesse mundo? Ele entrou se relacionando com pessoas devastadas pelo pecado, apresentando que elas só eram pecadoras e apresentando as boas novas do Evangelho e sendo muito paciente com elas. E demonstrando que existe graça de Deus para pecadores, ainda que o seu pecado seja matar a igreja, que era o que Paulo trazia com ele. Eu sou o pior dos pecadores, porque eu persegui a igreja, mas Cristo me alcançou com a sua graça. Então, provavelmente, aquilo incomodava muito Paulo, mas ele sempre era relembrado de que Cristo, ainda assim, o buscou e o salvou. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois que eu pensei sobre a quantidade de mulheres naquela estatística que já pensou e já vivenciou o aborto, eu sempre penso que a gente... É muito fácil você estar em uma roda conversando com eles sobre isso e falar para alguém que já praticou um aborto. Ou que já ajudou uma namorada a praticar um aborto, uma ficante a praticar o aborto. É só a gente pensar que, tipo assim, por exemplo, do nosso círculo social, faculdade, escola, não sei o que lá, quantas pessoas a gente viu ficarem grávidas sem estarem casadas? Poucas, né? Poucas, são poucas. E todas elas praticamente têm vida sexualmente ativa. Sexual ativa. Entendeu? Então, tem alguma coisa errada aí, entendeu? Tipo, não tem como. Eu acho que... Tipo, a coisa que você mais escuta é nós casados, eita, engravidou sem querer. Tipo, esqueceu o não sei o quê. Deixou de tomar não sei o quê. O Dio saiu do lugar. Entre casados é o que a gente mais escuta. Eita, não foi planejado não, foi sem querer. É o que a gente mais escuta. Difícil é o planejado. Entendeu? Por que a gente não vê essas pessoas ficando grávidas, entendeu? E o que eu queria dizer com isso é o seguinte. Eu vou olhar para o teto. Aconteceu com você. Aconteceu com alguém muito próximo de você. Existe graça. Existe perdão do Senhor. Existe reconciliação. Cristo sabe o que aconteceu. Mas ainda assim ele apresenta o Evangelho da graça, o perdão dele. Você não se tornou a escória por causa disso. Você já era o miserável pecador. Não por conta disso, mas por conta de todo o pecado que você comete. E Cristo te ama. Aconteceu muito perto de vocês, eu não sei. Mas você conhece alguém que aconteceu muito perto? Diga para ele que existe graça. Você está debatendo esse assunto com alguém que defende com unhas e dentes. Lembre que existe graça para essa pessoa. E que com mansidão você deve
está apto a convencê-lo. Se a pessoa não se deixar convencer, não importa. Você está lançando a semente daquilo que você está falando com ela. Mas você está dizendo, se você cometeu, se você fez, você não está fora dos limites da graça e do perdão de Deus. E da mesma forma eu falo em relação à vida sexual. Vida sexual ativa antes do casamento é irresponsabilidade. É tratar alguém feito à imagem e semelhança de Deus como um videogame. E Deus se ofende disso. Deus detesta isso. Mas você fez. Você não se tornou fora da graça de Deus, do círculo da graça de Deus. O chamado é arrependimento. Mas não é você é o pior das pessoas. Eu sempre digo, o que a Bíblia chama a gente não é a virgindade, é a castidade. Porque virgindade você tem uma e quando você perde, você perdeu. Certo? Se você perdeu, perdeu. Mas é a castidade. Porque se você se arrepende de ter perdido a virgindade e volta a preservar os outros e você mesmo, volta a se importar com os outros, existe perdão para você. E se você cair outra vez, ainda existe perdão para você. O importante é que você deseje e busque a castidade. Busque a responsabilidade sexual. Ou seja, eu só vou me relacionar sexualmente com alguém por quem eu assumi, em favor de quem eu assumi um compromisso de vida. E aí vem uma frase que eu achei muito legal. Tu me dá aí para eu ler a frase? No celular. Maria ficou escondendo meu esboço, viu, gente? É por isso que... Essa frase foi de Iago Martins e eu achei muito legal. Não entregue o corpo a alguém que não te entregou a vida. E eu complemento. Não peça a entrega do corpo de alguém por quem você não quer se entregar. Ah, já estou namorando e penso em casar. Por que não casou? Ah, porque eu não tenho condições. Então não tem condições, velho. Você ainda não assumiu um compromisso por essa pessoa. Não assumiu. Se você tem condições, case hoje. Se você tem condições, case hoje. Se você não tem condições, então não viva como se tivesse condições. Pronto, acabou. Ah, mas eu já fiz. Existe perdão. Existe graça do Senhor. Existe reconciliação. Existe o acolhimento que Deus dá em relação a todos os pecados. É isso que a gente precisa pensar. Beleza? Então, a gente falou sobre o que é o casamento. A gente falou sobre por que Deus separou o sexo para o casamento. Semana que vem a gente vai falar sobre o que é um solteiro. Certo? E aí a gente vai falar no final sobre namoro de maneira mais detida. Tá bom? Valeu aí, galera. Se alguém assistir esse vídeo.